Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Muito bom vê-los junto conosco em mais uma noite. Uma noite em que se busca conhecimento, o aprofundamento do aprendizado, procurando nos aproximarmos cada vez mais do Mestre Jesus, como sugere a palestra de hoje, mas principalmente a nossa ligação com Deus, nosso amado Pai. Vamos então iniciar os trabalhos com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como estivermos perdoando os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática do mal. Em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nosso mestre, irmão, guia, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os amigos protetores, benfeitores desta casa, damos então por iniciados os trabalhos públicos da noite de hoje. Que assim seja. Hoje voltamos então a ter a presença, a colaboração do nosso irmão Diego Becker, do Centro Espírita Círculo da Luz, e que hoje, então, nos brindará com o tema E seu nome era Jesus de Nazaré. Vamos agasalhá-lo com carinho da nossa atenção. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Eu fico tão contente quando eu vejo que tem mensagem da Graça, convidando para vir fazer palestra aqui. Nós ficamos contentes que você. E ainda tem outra, eu tenho que fugir dos trabalhos do Círculo da Luz. Só que vale a pena. Como muitos de vocês, eu conheci o cristianismo na Igreja Católica. Quando criança, família católica, então ia à missa, fiz os sacramentos do batizado, primeira comunhão, crisma, tudo bonitinho. Só o batismo foi fácil. Agora, da primeira comunhão em diante, começou a complicar. Nós tínhamos uns catequistas assim mais tradicionais e que eles ficavam ameaçando. Olha, se não decorar a oração tal, não vai fazer a primeira comunhão. Se não decorar Salve Rainha, não faz a crisma. Era o terror. Mas também teve muita coisa boa. Lá nós conhecemos a figura de Jesus. Conhecemos cânticos que até hoje ouvimos e que nos ajudam na hora de meditação. E traz aquela lembrança gostosa, aquela memória afetiva da infância. E tem um deles que nós achamos muito bonito. O Padre Zezinho diria que ele estava tomado pelo Espírito Santo. Nós espíritas vamos dizer que ele estava acompanhado dos espíritos de luz. Mas tudo bem, não vamos brigar com isso, cada um dentro da sua convicção e se respeita. E o canto, ele diz assim: um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava.
E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Eu faria uma correção para o Padre Zezinho. Jesus não tinha tanto amor, ele tem, continua tendo e vai ter por toda a eternidade. Vamos nos reportar lá para o tempo de Jesus? Vamos voltar uns 2.000 anos, 2.000 e poucos anos? Imaginem vocês, de um dos lugares mais pobres ali das tribos de Israel, sai um jovem, Galileu, filho de marceneiro, um jeito simples, e começa a se denominar filho de Deus, e chamando Deus de Pai. E começa a falar de amor, a falar de perdão, de reconciliação, de caridade, como nunca se tinha visto antes. E não só, ele começa a promover curas também. Quem lê o livro há 2.000 anos, Emmanuel conta o encontro que ele teve com Jesus quando ele foi senador Públio. E ele diz que o olhar de Jesus, o magnetismo que ele emitia, o deixava simplesmente sem ação. Ele só conseguia olhar para Jesus e chorar. Daquela vibração, daquela energia que vinha daquela figura singular. Então, Jesus aqui na Terra, ele foi a personificação do amor. E em João, no capítulo 13, versículo 34, ele nos deixou a seguinte mensagem: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele falou isso para os apóstolos, mas ele sabia que essa mensagem ia ser replicada por gerações e gerações, e chegou até nós. E o pedido continua: amai-vos uns aos outros. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos reunidos no centro espírita. Viemos pela necessidade, viemos pela dor. E aprendemos o quê? O amor. Enquanto estava aqui me harmonizando, aguardando,
estava vendo as projeções que estavam passando ali na tela e falava no trabalho do bercinho, da entrega das cestas básicas. E ali na entrega, uma coisa me chamou muita atenção. Aquelas formas de ajudar. Doações, Pix e tempo. Tempo para acolher, tempo para abraçar, tempo para ouvir, tempo para levar uma palavra amiga, tempo para levar o Evangelho de Jesus. E quem trabalha na parte assistencial sabe, a necessidade material é a menor que eles têm. Eles estão precisando ser acolhidos, eles estão precisando de uma palavra amiga, eles estão precisando de um abraço, estão precisando de alguém para desabafar. Estão precisando do nosso amor. O amor que Jesus pede para que a gente endereça ao próximo. E a música ainda diz assim: naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Jerusalém era conhecida pelo seu templo, enorme, suntuoso para a época. E tinha outros templos grandes também. Só que onde é que Jesus pregava? Em meio à natureza, sentado numa pedra, na relva, numa canoa à beira do lago, onde se reunia a multidão, e ali ele fazia a sua pregação. De forma simples, juntando gente simples, mas que estava com sede dos seus ensinamentos, sede de conhecer esse mundo novo que Jesus ia descortinando, sede de conhecimento e de tudo que ele trazia. É citado aqui a casa de Zaqueu. Zaqueu, a gente sabe que era um cobrador de impostos. E por que os cobradores de impostos eram tão odiados naquela época? Aí é preciso a gente saber como é que funcionava o sistema. O Império Romano, claro, cobrava impostos. Mas era muito caro e o Império era muito grande, não tinha a tecnologia de hoje, para eles manterem cidadãos romanos cobrando em todo lugar que o Império se estendia. Então eles faziam o quê? Como são as concessões de hoje. Então, vamos dizer que eu fosse um cobrador de impostos. Eu chegava lá para o representante do Império Romano: olha, tu deixa eu cobrar imposto lá do pessoal do Chico Xavier? Daí eu te adianto 2.000 e daí tu me dá o direito de cobrar deles. E daí eu cobrava 3.000, 3.500 para vocês, para cobrir o 2.000 que eu tinha pago e ter o meu lucro. E eu era do mesmo povo de vocês. Então, os cobradores de impostos, eles eram tidos como exploradores do próprio povo. E Jesus pega e vai fazer a refeição na casa de um cobrador de impostos. Ah, pronto, né? A casa caiu. Mas como assim? Ele que fala que vem em nome de Deus, vai fazer a sua refeição na casa daquele que nos explora? Considerado impuro. Gente, Jesus foi considerado um fora da lei na sua época. Alguns crimes que ele fez, segundo a lei que eles tinham. Falou sozinho com uma mulher em praça pública. Se não bastasse, ela era samaritana. Contra a lei. Realizou cura num dia de sábado. Ato de bruxaria feito num dia sagrado. Não satisfeito, ele ainda pede para o curado pegue o catre, uma maca que ele estava deitado, e carregue, que era um trabalho, no dia de sábado. Se dizia filho de Deus, amando direto dele,
que heresia. Então, para a época, Jesus foi um sujeito muito perigoso. Vocês já pensaram se esse pessoal tivesse noção de que aquele homem simples que conviveu com eles era o governador do planeta? Imaginem Pilatos ali frente a frente com Jesus naquele julgamento, perguntando: tu és rei? Tu que o dizes, mas és rei da onde? E ele não tinha a menor ideia. E Jesus no Evangelho, está escrito que ele diz assim: meu reino não é desse mundo. E por que o reino de Jesus não é desse mundo? Porque nós ainda estamos muito apegados ao mundo material, nós ainda cultivamos muitas paixões inferiores e que retardam o nosso progresso. Nós pouco sabemos sobre como foi feita a evolução de Jesus. O conhecimento que a gente tem, ele já era espírito puro. E alguns irmãos nossos de outras religiões dizem que ele já foi concebido perfeito, com a tarefa de vir até aqui na Terra, para servir de exemplo para nós. Ok, a gente respeita. Só que, trazendo a razão com conhecimento da doutrina espírita, isso fere as leis divinas. Por quê? Como é que Deus cria todos nós, simples e ignorantes, imperfeitos, tendo uma caminhada longa, e privilegia um, vindo perfeito, e o papel dele é nos trazer. Ele fica 30 e poucos anos aqui na Terra, resolvido, volta para junto de Deus. E nós pedalando. Então, se tem um privilegiado na criação, a lei divina deixa de ser justa. E aí que vem, Diego, a admiração maior por Jesus. Porque ele foi criado simples e ignorante. Ele teve que fazer a sua passagem pelos diversos mundos, nos diversos estados da matéria. Errou, começou de novo, até chegar à condição de espírito puro. E a doutrina espírita nos diz que ele já foi um dos espíritos que participou da criação aqui do nosso orbe. Então, pelo menos há 5 bilhões de anos, ele já era espírito puro. E há 2.000 anos atrás, missão cumprida, a Terra está ali bonitinha, passando de mundo primitivo para provas e expiações. O que é que ele faz? Eu vou descer lá e vou dar um empurrão nesse pessoal. Parece uma coisa simples, né? Jesus escolheu reencarnar, pronto, veio. Beleza. Mas não, gente. Jesus já estava habitando as esferas superiores. Lá a vibração, a psicosfera é outra, é muito mais leve do que aqui na Terra. E ele teve que ter todo um preparo para que o perispírito dele aguentasse a vibração aqui do planeta. Para nós é normal, mas para ele é pesada. Que ainda ter que habitar dentro de um corpo denso. Sabia que a sua mensagem não ia ser entendida naquele momento, como não foi completamente entendida até hoje. Mas mesmo assim veio, e veio por amor. E quais foram as últimas palavras que ele disse quando foi crucificado? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ainda intercedeu por nós e continua intercedendo. E vamos ser bem sinceros, né, gente?
Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, que fôssemos crucificados, era mais fácil a gente virar obsessor do que perdoar. Então, por aí a gente vê a grandeza desse espírito. E a música ainda fala que ele foi levado ao tribunal de forma injusta. Mas, claro, Jesus não acreditava na justiça dos homens, ele acreditava na justiça divina. E ele sabia que mesmo com esse sofrimento que ele ia passar, ele ia voltar para as esferas espirituais de onde ele tinha vindo. E a semente estava plantada. E o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor. Por que temos medo de Jesus? Lembram ali no começo, quando eu falei o terrorismo que era feito na catequese? Quando o cristianismo foi adotado como religião oficial no Império Romano e por outros povos, ele foi sendo distorcido conforme as conveniências. E Deus e Jesus viraram carrascos da humanidade. Quando eu era criança, uma criança mesmo, ali, 4, 5 anos, o jardim de infância ali da Próspera era o salão da igreja. E uma vez por semana, as catequistas nos levavam ali na igreja da Próspera. Aí o Padre Manuel dava bênção, aquela coisa toda nas crianças. Mas imaginem, 30 e poucas crianças, vendo aquela igreja enorme, com aquele corredor, aquele monte de banco para te correr para lá e para cá. E 2 professoras dá conta de 35 crianças num ambiente daquele. Não, né? Então, o que elas faziam? As janelas da igreja da Próspera tem uma manivela que tu puxa para abrir e fechar. Então, elas iam no outro corredor, faziam bastante barulho. Ó, Jesus não está gostando do que vocês estão fazendo. Pense em 35 anjos sentados quietinho. E é assim que fizeram conosco. E por isso nós aprendemos a ter medo de Jesus. Porque nós sabemos que somos imperfeitos. E nos foi ensinado, ó, se tu errou aqui, é inferno. Se tu é assim, é inferno. Se tu deixar de fazer isso, é inferno. E onde é que ficou o amor e o perdão nessa história? Se tudo é inferno. Ainda bem que veio a doutrina espírita nos dizer, não, Deus é amor, Jesus pregou amor e veio exemplificar. E nos diz mais, se nós errarmos, vão passar a mão na nossa cabeça? Não. Mas nós vamos ter oportunidades de recomeçar quantas vezes forem preciso, até que nós aprendamos. Isso é justiça. Isso é perdão. Meu filho, não vou te condenar, mas tu pega, volta e agora faz bem feito. E por isso estamos aqui. E o nosso destino final qual é? Nos tornarmos Cristos. Fazer com outros irmãos que estão mais atrás na caminhada do que nós, que hoje podem até estar em mundos primitivos, começando a sua jornada humana, e vai chegar um tempo que nós vamos ser o Cristo. Nós vamos apresentar para eles o que Jesus nos apresentou. Já pensaram, gente? Coisa mais linda. Nós, como espíritos puros, levando o exemplo, tudo que a gente não consegue superar hoje, que a gente não consegue fazer, porque o egoísmo, o orgulho ainda não deixa, a nossa vaidade ainda não deixa, e a gente está despido disso tudo.
levando o desaforo para casa, não respondendo e ainda agradecendo ao Pai pela oportunidade de trabalho que está nos dando. A gente chega lá. E Jesus disse: não vim destruir a lei. Ele veio a serviço de quem? Ele veio a serviço do Pai. Ele veio falar sobre as leis divinas. E as leis divinas são eternas e imutáveis. Então, como é que ele vai destruir alguma coisa que é eterna e imutável? Só que ele veio dar uma visão nova. Porque Moisés, ele teve a sua importância na época dele. Sem sombra de dúvida, a lei mosaica, o dente por dente, olho por olho, foi um baita avanço para a humanidade daquela época. Só que chegou um tempo que a humanidade precisava de algo novo, precisava evoluir. E aí vem Jesus. Olha, não é mais dente por dente, olho por olho. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todos os profetas e os mandamentos. Na oração do Pai Nosso, o que é que ele coloca? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ai, ai, ai. Aí essa régua não ficou boa. Porque nós temos dificuldade de perdoar. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai estar lá com uma balança, ó, perdoa mais, perdoa menos? Não. Ele já nos deu a consciência. E quando Jesus fala no perdão, e até diz, perdoai os vossos inimigos. Nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, temos dificuldade em perdoar amigos, e Jesus pede para perdoar os inimigos. Eita, Lelê. Quando ele diz isso, é porque ele está querendo dizer assim, não, vai, perdoa para que o outro fique bem. O outro até já esqueceu do que fez para nós, já está levando a vida dele numa boa faz tempo. Quando ele diz, perdoai o vosso inimigo, é para que tu te livre daquela carga que tu está levando. Da mágoa, do ressentimento, que não te deixa ir para frente. Que faz mal para a tua saúde. Que chega a danificar o teu corpo físico. Que te deixa preso numa sintonia que às vezes tu leva para além desse plano. Aí chega lá do outro lado, mas eu fui tão mal, como é que eu vim parar aqui? Tá aí, o sentimento que tu vem trazendo por não ter perdoado o outro. Desapega disso aí, continua caminhando. Ele também diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Nós sabemos que tem vários mundos aí afora que são habitados, e para cada um deles tem espíritos conforme a evolução daquele mundo. Mundos mais adiantados que o nosso, menos adiantados que o nosso, no nível do nosso. E por que que Deus fez tantos orbes? Para que cada um de nós esteja no momento certo, no lugar certo, para cumprir a sua tarefa. Vou pegar um exemplo aqui da Terra. Aqui, nesse mundo, não tem lugares que a gente se sente deslocado? Isso aqui não é para mim. A questão dos mundos é a mesma coisa. Eu tenho que estar no mundo, que eu esteja afinado, que eu esteja, que ele seja próprio para as experiências que eu preciso passar. Quem lê o livro Voltei, o irmão Jacob, ele desencarna, ele não vai para um umbral. Ele vai para um lugar bom.
Só que o que deixava ele incomodado? Ele estava no meio de pessoas que eles tinham uma aura, eles estavam numa sintonia, que passava, deixava aquele rastro de luz, que era a coisa mais linda. E ele era uma vela se apagando. E aquilo deixava ele incomodado. Meu Deus, por que esse pessoal brilha tanto e eu aqui todo apagado? Porque ele precisava se libertar de certos sentimentos que não deixavam ficar naquele nível de sintonia dos outros que estavam ali. E é por isso que a gente precisa de tantos mundos. E é por isso que existe ainda tanta diferença na Terra. E cá entre nós, né, gente? No lugar que nós habitamos, nós estamos privilegiados. Agradecemos por isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui Jesus afirma, é preciso reencarnar? Sim. Não é aquela história de se renovar no meio de uma única existência, se transformar num homem novo. Não, é voltar para a carne mesmo. Nova experiência, nova oportunidade. Oportunidade de progresso em cada encarnação. E os espíritos nos dizem, ninguém retroage. Ou a gente fica estacionário ou avança. Então, nós estamos na nossa melhor versão desde a criação. E por favor, olhem para frente, não quero olhar para trás, que não vão encontrar coisa boa. E aí a gente vê que a reencarnação é uma bênção divina. Porque ela não nos separa, ela continua mantendo os laços com aqueles espíritos que nos são afins. E nos dá a oportunidade de nós nos reconciliarmos com os nossos desafetos. Aquele chato que a gente brigava na outra encarnação, se estapeava e chegou até a se matar 3, 4 encarnações atrás, hoje é o filho que embala e sou todo bobo por ele. E ainda na questão de mundos e lugares, também tem muito lugar para os espíritos habitarem no plano espiritual. E aí, bendito seja o umbral. A gente morre de medo de umbral, né? E por que eu digo bendito seja o umbral? Porque é um lugar onde você vai, tem o tempo de reflexão, tem o tempo de arrependimento, e aí poder ser resgatado para um lugar melhor. Tendo o mérito do resgate. É louco, mas é verdade. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2, lembra que tem um personagem, ele foi um obsessor, espírito endurecido, fica no umbral até o final, e um dos missionários ali em volta. Só que ele não podia interferir no livre-arbítrio, mas estava ali, sempre rodeando. E no final do filme, quando ele pede socorro, quando ele pede perdão, não dá nem tempo. O missionário só vai lá, vem. E é isso que acontece. E que já aconteceu conosco quantas vezes será, né? E ele se apresenta como Cristo Consolador, quando ele diz, bem-aventurados, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que ele pede uma coisa, vinde a mim. Procura, toma iniciativa. Eu sei das tuas aflições, mas vem. Eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui para te abraçar. Estou aqui para te consolar. Estou aqui para te ajudar a caminhar, agora que tu está caído. Vem. E às vezes a gente resiste.
Ele que nos ensinou a necessidade da prece, como uma forma de estarmos ligados ao Pai e à espiritualidade maior. E quando os apóstolos se reuniram, e que ele estava lá, meditando em suas orações e pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Ele pega e escolhe as palavras de uma forma que fosse simples deles memorizarem e, ao mesmo tempo, tivesse englobado ali todo o ensinamento que ele tinha trazido. E é onde surge o Pai Nosso. E, às vezes, olhem bem o que eu disse, Jesus estava meditando e orando. Ele tinha essa necessidade. E, às vezes, nós achamos que não precisamos. Não, agora de manhã estou atrasado, não dá tempo de fazer a minha oração. Agora à noite estou cansado, vou dormir, amanhã eu faço. E assim vai. Aí chegamos na casa espírita todo quebrado. Porque não lemos o Evangelho, não fizemos uma oração, não meditamos, não agradecemos. Aí vem o resultado. Então, se Jesus tinha necessidade, gente, de estar conectado com o mais alto, nós que estamos não sei quantas vezes ainda inferiores a ele, como é que a gente vai abrir mão? E no livro Jesus e Nós, por espíritos diversos, e também com Bezerra de Menezes, traz uma mensagem que fala sobre Jesus. Então nos diz o seguinte: quando a sombra tétrica da ignorância predominava no planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente à Terra e proclamou, sem reserva: eu sou a luz do mundo. Toda a sua existência de beleza e claridade criou amor na cultura, como a presença do Pai misericordioso na mente e no coração da humanidade. Exaltando a glória da vida e de todas as vibrações do astro em formação, o Mestre incomparável exclamou: eu sou a vida. À medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dulce do contador elucidou: eu sou o caminho. Roteiro único para a verdade, a sua mensagem fez-se o alicerce de todas as edificações morais e proclamou: eu sou a porta. Expandindo-se por toda parte o verbo fluente libertador, a glória estelar descia aos seres humanos, a fim de edificar-se na rocha, e o divino construtor se definiu: eu sou a verdade. A imortalidade é o hino a ser cantado pela vida em todos os momentos, e sua voz então esclareceu: eu sou o pão da vida. Seus poemas, suas canções de incomparável ternura, foram cantados pelos anjos que o precederam e sucederam, a fim de vencer os séculos inolvidáveis. Seu poder e determinação determinaram: vinde a mim. E que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre. Já tirar, senão eu levo para casa. Nada melhor na cristandade do que buscarmos as raízes lá no tempo, para tentar entender um pouquinho mais, pelo menos, né, a missão do Mestre, por que precisou vir até nós, porque precisou sofrer para nos dar exemplos. E o tempo passa, parece que a gente não acorda. Ainda não aprendemos.
Te agradecemos, Diego, por mais esta oportunidade que nos concede de distribuir, dividir conosco o teu conhecimento, a tua dedicação, não só ao estudo da vida do Mestre, mas ao estudo do Espiritismo e distribuir de bom grado esse conhecimento para nos ajudar. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e continue assim. Muito bem. Vamos aproveitar então este mergulho que demos no tempo e nos conhecimentos a respeito do Mestre e vamos nos unir agora para fazermos a nossa ligação com o Pai, aproveitando para elevar a Ele aqueles pedidos guardados no fundo de nossa alma e que às vezes não temos com quem dividir o entendimento, a dificuldade. Então esse momento agora é propício para nos conectarmos a Ele através dessa rede espiritual que se forma nesse ambiente, para buscarmos com Ele o amparo, o entendimento, a força para superar as nossas próprias dificuldades e também pedirmos a Ele em favor daqueles nossos irmãos que sabemos estar também, de repente, em situações que não conseguem resolver. Elevemos ao Pai este pedido em favor de nossos familiares, nossos amigos, em favor daqueles povos que estão a sofrer com essas agruras, essas guerras desmedidas, que aparentemente não teriam fim, mas que, com a fé que nos mover, nós podemos, junto ao Pai, ampliar os pedidos para que Ele, de alguma forma, acabe extinguindo esse sofrimento, essas dores, essas perdas lastimáveis que estão a ocorrer por causa dessa forma de domínio, de poder. Aproveitemos para pedir ao Pai, mais perto agora da nossa realidade, para que de alguma forma Ele consiga mover as pessoas para ampararem as crianças que estão a chegar ao mundo para fazer uma era nova, tentar transformar este mundo em algo que ainda não conseguimos. Que as crianças não fiquem ao léu, possam encontrar amparo, apoio e impulso para a sua evolução nesse planeta. Peçamos também em favor dos jovens, já num estado um pouco mais adiantado, e que estão a recolher sobre suas costas as responsabilidades pelo futuro que se apresenta. Que eles não vacilem, que eles tenham forças, coragem, discernimento, para também ajudar já desde já a construir um mundo melhor, uma humanidade mais feliz. Não nos esqueçamos de pedir ao Pai também
em favor daqueles nossos irmãos que foram abrindo caminhos, que foram construindo formas de melhorias para que nós pudéssemos hoje estar usufruindo esse bem-estar. Que os idosos sejam, então, amparados, abençoados, enxergados pela humanidade como alguém que precisa ser visto, ouvido e amparado. Através da prece de Cáritas, elevemos ao Pai os nossos pedidos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Sim. Ainda unidos em sentimento, em pensamento, aproveitemos agora para, junto com a equipe espiritual que nos assessora nesse trabalho, possamos todos transmitir alguma forma de energia que vai magnetizar aquelas águas trazidas pelos nossos irmãos que estão lá na entrada do salão, e que essa energia também possa se expandir e alcançar a todos aqueles cujos nomes se encontram também naquela caixa na entrada do salão, para que sejam abençoados, fortalecidos, despertados para a continuidade da vida. Passamos a nossa prece íntima. Pai nosso, que estais nos céus.
Que assim seja, Senhor. Em teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os mentores amigos desta casa, nós damos então por encerradas a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que a paz do Mestre Jesus nos conduza aos nossos lares. Que assim seja.